E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Eu me chamo Luciano Laurentino e hoje eu vou apresentar um pouco a respeito de algumas informações dessa ação que vocês estão vendo aí na tela, tá? Que é Santander, do grupo do Banco Santander. Galera, eu vou falar a respeito das duas ações aqui que eu acho e considero relevantes, tá? Para compor a minha carteira. E eu vou apresentar para vocês tanto Santander aqui no seu código 11, que é SAMB 11, quanto Santander no seu código 4, que é preferencial SAMB 4, tá certo? SAMB 11 nada mais é que a junção de uma ação ordinária mais uma ação preferencial, ou seja, Santander 4 mais Santander 3, vai dar uma ação de Santander ou SAMB 11, tá? E galera, vai aparecer aí para vocês o disclaimer, lembrando que esse vídeo não é um vídeo de recomendação de compra ou de venda de ativo, tá certo? Não é o intuito. O intuito aqui é eu apresentar para vocês alguns dados em que eu levo em consideração antes de adicionar ou retirar uma ação da minha carteira, tá certo? Eu levo alguns fatores em consideração e gosto de estar aqui no canal sempre compartilhando, porque eu acredito que são fatores importantes e que para você que esteja começando ou que já está efetivo e não tem muito tempo para acompanhar, pode acompanhar por aqui, tá certo? E para você não perder essas atualizações que eu coloco aqui a respeito dessas ações, é muito bacana que você se inscreva no canal, assim você vai ficar atualizado caso você não tenha tanto tempo para poder fazer uma análise mais detalhada do ativo e fica por dentro daquilo que eu coloco aqui no canal. Não deixe também de deixar nos comentários aí o seu feedback daquilo que você achou do nosso conteúdo e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você acha que pode ajudar também com essa informação, tá certo? Galera, Santander, o que eu vou trazer aqui para vocês? Eu vou trazer aqui alguns fatores gerais, como análise de risco, tá certo? Vou trazer aqui alguns fatores como preço-teto, então fica no vídeo até o final, assiste até o final, porque vale muito a pena. Tem muito conteúdo bacana aqui que eu acredito que possa ser relevante para quando você for fazer a sua análise, tá certo? E tem um outro ponto bacana também que eu vou trazer aqui para vocês, mas esse eu vou deixar aqui como surpresa. Primeiro passo, tá? É vocês verem aí o valor do papel. Santander aqui, com sua ação negociada aqui no código SAMB 4, está sendo aí negociada, o último pregão de 2023, e a gente já está em 2024, a R$17. E SAMB 11 está a R$32,30, terminou o ano com uma alta aí bem relevante em termos do que começou, tá certo? Com uma alta de 16,35% em relação ao início de janeiro do ano de 2023 até o final em dezembro, tá certo? Galera, ponto importante, sempre que a gente vai analisar alguma ação, algum ativo, a gente sempre vai no RI da empresa, tá? Para poder buscar algumas informações. E Santander deixa aqui disponibilizado e vocês podem ver aí, acompanhar comigo, tá? Esses dados, divulgação de resultado, comunicação, tá? Comunicados e fatos, relatórios anuais, apresentação de eventos, os riscos, os pilar, tá certo? E os dividendos, estão todos aqui. Além dos calendários de eventos que vocês podem ver aqui também. Um ponto que eu gostaria de falar para vocês é que o que eu gosto de buscar, e eu sempre falo aqui nos vídeos que eu coloco aqui, divulgação de resultados. Quando eu clico aqui, vou em divulgação de resultados, eu pego a apresentação, tá, dos resultados do terceiro trimestre, que é o mais atual. O quarto ainda não fechou. Então, dividendo que vier em 2024 referente ao quarto trimestre, ele ainda entra na conta do dividendo contabilizado no ano de 2023, porque ele é retroativo, tá certo? E aí você vem para essa imagem aqui. E dentro dessa apresentação, quando eu abro aqui, clico na apresentação de resultados, eu vou vir para cá. Nessa apresentação, o que eu venho buscar de princípio? A priori aqui é ver se a empresa teve um aumento de receita e um aumento de lucro. E eu vou trazer esse dado aqui para você, tá? Vocês vão ver aqui que tem muitas informações interessantes aqui, mas eu gosto de focar e ir direto ao ponto. Daquilo que eu realmente acredito que faça assim sentido para mim na minha análise, tá? Eu vou fechar um pouquinho a minha imagem aqui para vocês conseguirem ver os dados, tá? Eu vou fechar um pouquinho os dados aqui eu vou fechar um pouquinho a imagem aqui para vocês conseguirem ver os dados, tá certo? Agora vocês estão vendo aí a tela como um todo e eu vou priorizar para poder mostrar para vocês. Olha só, a margem financeira bruta. Foi isso aqui que o banco apresentou no terceiro trimestre e fez o comparativo. Se você comparar o terceiro trimestre, aqui ó, de 2023 com o terceiro trimestre de 2022, você vai ver que não fechou tão legal. Foi até uma margem percentual abaixo, tá vendo? De 1,2%. Praticamente aí tá 1 para 1. Vamos botar aqui que tá bem próximo, de 1 para 1. Mas nos 9 meses, 2023 caminhou para ir um desenvolvimento, uma performance melhor, tá certo? Aí você vai pegar as receitas totais e você vai fechar uma receita total superior. E isso aqui é importante. Por quê? Quando você pega o bruto e dá as comissões e separa aqui e vê o que você conseguiu converter de receita mesmo, e aí você tem aí algo interessante para poder você finalizar o seu relatório e a sua performance ser apurada melhor. E aí a gente vem para o lucro. E o lucro vai corresponder àquilo que a gente conseguiu converter realmente em valor da nossa receita. Mesmo ela tendo aumentado, se a nossa receita aumentar e a gente converter ter menos lucros,
a gente começa a ter aí muito prejuízo. Então, ó, o ideal é que a receita aumente e o lucro aumente também. E isso Santander mostrou pra gente no seu relatório que teve um aumento quando comparado a 2023, ali no segundo trimestre, que foi de 32,5%. E quando a gente compara nos 9 meses de 2022, a gente vai pegar aí uma queda, tá? Que vocês podem ver aqui, que teve uma queda, tá? Até significativa nessa receita e nos lucros, porque em 2022 o lucro foi maior. Logo, isso aqui indica que o dividendo de 2023 até o retroativo vai ser um pouco menor, talvez, do que aí o esperado pela uma parcela dos investidores. E aí a gente vem para o líquido e vê que realmente fechou um pouco menor, tá certo? Importante vocês verem isso aqui para ter uma noção de como o banco tem performado. Agora eu vou voltar minha tela aqui para vocês e a gente vai pular para uma outra parte aqui. Depois que eu analiso isso aqui, que é a apresentação, e vejo se o banco está dando lucro, se está dando prejuízo, se está tendo um aumento de receita ou não, eu venho aqui em apresentações e eventos. Quando eu clico em apresentações e eventos, eu venho para essa apresentação institucional. Essa apresentação vai me levar nessa apresentação aqui, tá? Que é a apresentação institucional e mostra o terceiro trimestre. Se nós viermos aqui, e aqui é um ponto que eu deixei aqui no início, eu não falei para vocês, eu queria que vocês assistissem para vocês conseguirem ver. Isso aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, de carteira de crédito, é a carteira de crédito do banco. Isso aqui é muito importante, porque à medida que eu analiso isso aqui, eu tenho como entender como que a carteira de crédito do Banco Santander funciona. Ou seja, dos 502,6 bilhões da carteira que compõe a carteira de crédito do Banco Santander, 46% desse valor representa pessoas físicas. Então, pessoas físicas são pessoas comuns, como eu e você, que vai lá no banco e toma um empréstimo ou abre uma carteira de crédito no banco, tá certo? Somos pessoas comuns. Uma outra parte é pessoas jurídicas, e vai ter ali pessoas, grandes empresas, que são empresas mesmo, grandes, que têm carteira também no banco, tá certo? E aí você vai vendo a divisão da carteira de crédito. Então, grava isso aqui, pessoa física, tá 46%, ou seja, o comprometimento ou a carteira do banco, a carteira de crédito do Banco Santander está comprometida em 46% em pessoa física. E aí você vai entender um pouco do cenário macroeconômico, tá? Que é um dos setores importantes na economia para você analisar. Por quê? À medida que nós temos uma taxa de juros, igual que está no Brasil atualmente, de 11,75 aproximadamente aí, ela está elevada. Isso impede que as pessoas vão no banco e peguem empréstimo, dá uma controlada nisso para controlar a inflação. Então a taxa de juros fica alta para a inflação ficar alta. E esse é um ponto interessante, e essa é uma cerejinha do bolo que eu gostaria de passar para vocês, só para vocês ficarem atentos. Então, quando o Copom vai lá e emite, ó, a taxa de Selic vai cair de 11,75 para 11,50, por exemplo, os juros fica mais baixo. E isso impulsiona as pessoas a pegarem mais empréstimos, a financiarem casas, carro, apartamento e por aí vai. Financiar, tomar crédito. Quando as pessoas começam a tomar crédito demais, há um risco atrelado a esse fator. Que risco é esse? Inadimplência. Toda vez que acontece isso e o volume de pessoas que começa a tomar crédito é muito grande, há um risco atrelado à inadimplência, das pessoas não honrarem com o pagamento daquele empréstimo que pegou com o banco. Tá entendendo? Então, quanto mais pessoas físicas pegam um empréstimo no banco, mais risco a gente está atrelando a isso da inadimplência. Se a inadimplência for muito grande, o banco pode ter um risco muito grande aqui. E à medida que a taxa de juros vai diminuindo, a taxa Selic, os juros de empréstimos e financiamentos também vão diminuindo, porque estão atrelados. E aí tem um perigo atrelado a isso, ou um risco atrelado a isso. Então é muito importante, quando você for fazer a análise de um banco, você observar a carteira de crédito do banco. Porque muitas pessoas gostam aí do Banco do Brasil, que é o banco aí bem forte, forte entre os investidores. Porque o Banco do Brasil, ele está voltado muito para empréstimo de grandes empresas, empréstimo no agro como um todo, envolvido ali no setor do agronegócio, e não está tão forte mesmo no pessoa física. Diferente do Banco Santander, que está voltado aqui para a pessoa física. E isso é importantíssimo. Grava essa informação, tá? Então você começa a ter uma noção de que você precisa acompanhar a variação da taxa de juros e das notícias que são emitidas pelo Copom, porque podem influenciar aí na sua tomada de decisão e nos riscos que você pode estar expondo à sua carteira. Falei disso aqui, tá? Desse risco. Falei para vocês a respeito do lucro e da receita do banco, e aí vocês podem olhar detalhadamente. Eu vou deixar o link aí, tá? Na descrição do vídeo, para vocês olharem isso aqui com mais calma e ter mais tempo, tá? Para olhar cada dado. É importante para quem quer fazer uma análise da ação de Santander. E galera, agora eu trago para os dados que eu busquei, tá? Eu puxei todos esses dados, e esses dados me trouxeram algumas informações que eu achei muito relevantes para a ação, tá certo? Para eu analisar a ação e ver se ela realmente
pode fazer parte da minha carteira de investimentos ou não. Fiz das duas, tá? Tanto de Santander aí na Sambi 4, quanto Santander na Unity, preferencial Unity, tá certo? Uma eu peguei os dados até 2014 ali, que se tornaram os dados para mim, tá? Para minha análise mais relevantes, e a outra eu peguei desde 2009, porque para mim foi bem relevante puxar esses dados para ter uma noção bem melhor, tá certo? Vamos começar aqui com o Santander, tá? A Sambi 4. E a gente vai ter uma perspectiva para 2024 aqui bem interessante. Eu vou trazer aqui para vocês. O que eu fiz? Primeiro ponto que eu fiz de análise aqui, vocês podem ver, eu vou compartilhar com vocês. Eu fiz esse gráfico, tá? Só para ficar aí a representação para vocês, tá? Da distribuição de dividendos desde 2014. Posso jogar aqui até uma linha de tendência? Eu vou jogar aqui para vocês, só para a gente ter uma linha de tendência aqui, para vocês verem que o dividendo está com uma linha de tendência crescente. Isso é bacana, vocês terem essa noção de que está evoluindo os dividendos da empresa e da ação, tá? Aqui, a linha de tendência mostra que os dividendos estão sendo crescentes. Mesmo tendo em algum momento uma oscilação um pouco mais para baixo, outra mais para cima, a tendência é que esses dividendos estão evoluindo, tá? É bacana vocês observarem isso ao longo do tempo, que a empresa tem distribuído bons dividendos. Isso para ação preferencial, tá? E aí eu fiz a relação desses dividendos distribuídos ao longo do tempo, ao longo dos anos, desde 2014, e fiz a base em relação ao preço teto aqui de 6%, tá? O preço teto que eu coloquei aqui foi de 6%. Por quê? Para mim, foi relevante fazer esse cálculo em cima de 6%, porque é uma base média aí dentro do mercado daquilo que a gente espera de retorno. Em cima disso, eu fiz um preço teto médio, que eu cheguei a 13,58. Puxando os dados aí, desde 2014 até atualmente, eu cheguei a um valor aí de 13,58 preço teto médio. Ou seja, se o valor da ação atualmente está R$17, normalmente ou dificilmente eu vou entrar nessa ação para poder comprar esse ativo para fazer parte da minha carteira. Eu vou esperar ela chegar dentro dessa margem aqui, que é uma margem que eu estipulei de segurança de 13,58, buscando esses dados. Nesse valor aqui, galera, tá muito acima daquilo que eu realmente enxergaria como valor para eu poder pagar e que valeria muito a pena para mim, tá? Então, eu tô fazendo essa análise dentro daquilo que eu enxergo de perspectiva. Esse é o meu preço teto. E aí, o que eu fiz? Trouxe aqui outras informações relevantes que vocês vão gostar. Eu fiz o cálculo para o método de Graham. Benjamin Graham, que foi um dos maiores investidores e que foi professor de um dos maiores investidores do mundo, que é o Warren Buffett. Cara, esse cara tem um método de cálculo que ele usa para poder fazer ali um valor intrínseco de uma ação. Tem algumas reticências para você utilizar esse cálculo, não é válido para todas as empresas, mas para essa ação em específico valeu a pena fazer, para eu ter uma noção de se realmente está ali dentro da margem que eu estou enxergando, ou se eu estou enxergando destoa muito daquilo que ele, como economista, fez um cálculo e trouxe para a gente uma função. Em cima da função dele, eu fiz esse cálculo. E dentro desse cálculo que eu fiz, do método de Graham, ele traz para a gente aqui o valor da ação de 14,82. Se eu pegar o valor da minha ação, que é um valor médio entre o que eu encontrei de preço teto e o preço de Benjamin Graham, cara, eu vou trazer aqui o valor médio aí, teto de preço, para eu entrar na ação, com R$14,00, R$14,20. Não é um preço tão diferente desse. Faz muito sentido, tá certo? Então, meu preço de entrada para as ações de Santander, cara, para mim, vale muito a pena eu entrar quando ela estiver ali em 14, 13 e pouco. 13,58, 14, entre 13,58 e 14,20, chegou a 14,20, R$14 e caiu abaixo disso, galera, para mim faz sentido eu comprar. Outro ponto importante que eu trouxe aqui, tá? Para vocês poderem ver, eu peguei o PL médio aí desde 2015, PVP e VPA e LPA, tá? Então, esses dados são levados em consideração no método de Graham, tá? Graham foi muito importante desenvolver esse método, eu gostei, tá? E decidi adaptar só para eu entender, tá? Usei ele como referência, mas a minha referência priori é essa daqui, tá? Essa daqui é a minha referência priori. Ah, Lu, tô com dúvida entre os 3 valores que eu possa utilizar para fazer sentido. Galera, eu vou sempre pelo menor que faz mais sentido, ou vou pela média. Eu pego o valor que eu encontrei dentro da fórmula, dentro dessa função, em cima do preço teto médio que eu fiz com o histórico da empresa, e aí eu busco trazer esse valor para algo mais real, tá certo? E aí eu busquei esse valor aqui, 14,20, 13,58 e para baixo. Galera, eu tô entrando firme para comprar essas ações de Santander para fazer parte da minha carteira. Fiz a mesma proporção e a mesma análise para Santander na ação Unity, tá? E vocês estão vendo aqui, posso colocar a linha de tendência aqui para vocês verem, tá? Vai ficar aqui, ó, para vocês verem que também o dividendo tá na crescente. Olha só. Outro ponto bacana é que eu trouxe esses dados e nos dados que eu trouxe vinha um preço, e aí peguei também, importante falar para vocês, que de Santander
Unity, eu trouxe desde 2009 porque teve alguns dividendos pertinentes que valeram a pena trazer para dentro da análise, tá? E aí, o que eu fiz? Peguei a mesma situação, trouxe todos os dividendos, tá? Para dentro da análise, vocês vão ver aqui. Todos os dividendos estão aqui. Trouxe o preço teto médio, tá? Que aí eu peguei e fiz a análise que eu mostrei para vocês. Trouxe o método de Graham. Em cima do método de Graham, eu tirei a média dentro desse valor e esse, tá vendo? Que foi muito diferente. Então, para mim, eu prefiro ficar no meio termo. Fico aqui, ó, na média, entre esse valor que eu encontrei e entre esse valor. Por quê, pessoal? Chegou a 24, eu compro. Chegou a 23, eu compro. Chegou a 21, eu compro mais ainda. Chegou a 19, eu compro mais ainda. Lógico, entendendo o cenário do porquê está caindo. Tá? Isso é muito importante, porque existem bancos como o Bradesco que estavam muito expostos em Americanas. Americanas deu crise, Bradesco estava exposto em Americanas, galera. Bradesco desceu com uma pressão violenta, tá certo? Então é importante você entender o cenário do porquê o valor da ação está caindo, o que está acontecendo. Mas se for só um movimento de mercado ou um movimento macroeconômico, estou aqui, ó, trabalhando dentro dessa margem. Trouxe os mesmos dados de PL e mostrar para vocês. Dentro da cotação atual, eu vou mostrar aqui para vocês, dentro da cotação atual de 32,30, atualmente o VPA da ação, o valor atual, o valor patrimonial por ação aqui, está em 30,24, está sendo avaliado. E esse dado eu trouxe de um outro site que eu gosto de utilizar alguns sites para poder fazer essa análise e trazer alguns valores de VPA. Está em 30,24. O P sobre VP da ação está aqui em 1,7. Galera, o que isso quer dizer para a gente? Que ela está sendo negociada atualmente 7% acima do valor patrimonial por ação, tá certo? Então está sendo negociada a 32,30, quando nos dados do site onde eu busquei essas informações, que é o Status Invest, está dizendo que vale 30,24. E se nós pegarmos algumas outras informações como PL médio, a gente vai ver que o PL médio atualmente está acima, o P sobre VP atualmente está abaixo, tá vendo? Normalmente o P sobre VP ela é negociada normalmente a 45% daquilo que ela realmente vale, tá certo? Ela está sendo negociada atualmente a 7%. O VPA médio aqui está em torno de 24,30, atualmente está em 30,24. E o lucro por ação está dando em 3,14 e atualmente está 2,49. Então entenda que esses são dados importantes que você tem que ter aí mais ou menos no seu radar para você ficar atento a algumas informações. Galera, ponto importante de Santander para nós finalizarmos o vídeo é que se o valor da ação estiver em Santander aqui na preferencial girando em torno de 13, 14 reais aqui, para mim faz muito sentido, é uma empresa que eu acho muito interessante investir para o longo prazo e eu considero sim aqui um valor bem confortável para eu conseguir entrar e comprar algumas ações para compor a minha carteira. O mesmo é válido aqui para Santander aqui na Unity, tá? Que é Santander o SAMB 11. Se eu for entrar nas ações aqui, eu entro dentro dessa margem aqui, 24, 25, 29. Pessoal, para mim não faz muito sentido não, tá? 29 para mim tá muito alto. Então eu não compraria essa ação no valor de R$29. Atualmente, tá? Pode ser que essa opinião ou essa decisão mude de acordo com o cenário da empresa e o que ela apresentar aí de performance. Mas atualmente, meu pensamento em relação a esses valores aqui, muito fora da realidade, que eu acredito que realmente é um valor de entrada. O valor de entrada que eu considero está entre 21 e 11 aqui, 25 e 38. 24, cara, começo a aportar que eu acho que legal. 23 ou abaixo de 24, por exemplo, 23, 20 é um preço de entrada que eu particularmente acho muito interessante, tá certo? Um ponto que eu não falei para vocês é que a Santander preferencial, o SAMB 4, que está sendo negociada aí a 12% acima daquilo que os dados que eu obtive estão dizendo, que aqui fala que está em 15,12, R$15,12, e aqui ela está sendo negociada atualmente a R$17, tá certo, galera? Então os valores de entrada que eu considero para Santander, para compor minha carteira, está girando aí entre 13 e 14 reais para Santander preferencial ou SAMB 4, e para Unity está girando aí em torno de 21, 24, já é algo bem bacana. E como vocês podem ver, a cotação atual está em 32, não é um preço de entrada, 29 também não é um valor de entrada para eu poder adquirir essas ações e fazer elas compor a minha carteira, tá certo? Galera, é isso que eu tenho para apresentar para vocês hoje. Perspectiva de 2024 para Santander, tá? Tá aí feita, e agora a gente vai esperar e ver o melhor momento para poder estar adquirindo essas ações. Quando eu comprar algumas ações de Santander, quando ela chegar, aí
a esses valores que eu tô passando aqui para vocês, eu vou postar um vídeo aqui falando para vocês, olha galera, comprei X ações, achei que valeu muito a pena e trago alguns fatores relevantes ao longo dos anos. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá certo? Deixar o seu like, muito importante, galera, dá o joinha aí pra gente, se inscreve no canal, nos ajude cada vez mais, deixe seu feedback aí nos comentários e é muito bom ter vocês aqui com a gente. Compartilhe esse vídeo. Valeu, pessoal, até a próxima.